Olá, aluno e aluna do oitavo ano. Nós estamos aí já na primeira semana do volume 3 do PET, né? Nós vamos falar, tirando umas dúvidas de alguns alunos. Vocês não reparem em relação aos barulhos, né? É até uma questão que nós estamos trabalhando aqui, a questão dos valores, né? E um deles é o respeito. Infelizmente, os professores, nesse momento, estão passando um pouco de dificuldades, às vezes, para a gente tentar gravar algumas videoaulas. São barulhos e a questão do respeito é meio complicado. Até para a gente conseguir fazer o nosso trabalho, fica difícil, não há respeito, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre os valores. Nós vamos ter um primeiro texto, tá? O tema da aula, dessa vez, é a definição de valor, moral e ética. E o primeiro texto é a questão dos valores. Então, nós vamos ver primeiro aí a conceituação. Então, o texto diz o que são valores. Há um exemplo de valores, né? Ele vai dizer valores essenciais que nós buscamos e que nós temos. Então, logo no início, ele dá uma definição bem exata. Valores direcionam o comportamento humano e governam todas as nossas decisões. Os costumes são baseados em valores. São estados emocionais que damos importância e que buscamos vivenciar, mesmo que de forma inconsciente. Os valores, nós temos, ao longo do tempo, nós ganhamos esses valores desde quando nós nascemos. Através dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, valores culturais, valores religiosos, valores morais, já que passam de família para família, costumes culturais, né? Então, esses valores eles vão passando. Os valores eles podem sofrer modificação ao longo do tempo? Sim, eles conseguem sofrer modificação ao longo do tempo. Algumas coisas hoje podem ter valores específicos e amanhã pode ser que não tenha esse valor, tá certo? Então ele vai dar exemplos de valores: liberdade, segurança, responsabilidade, cooperação, comprometimento, confiança, integridade, etc. Essa lista é infinita e difere de pessoa para pessoa. Então, cada pessoa tem uma perspectiva diferente em relação a valores, tá certo? Às vezes, eu sempre falo isso em sala de aula, a utilização de palavras de baixo calão, ou seja, o xingamento, falar palavrão, para algumas pessoas já se tornou um valor algo normal, é algo normal. Mas se ele for procurar um emprego, se ele for buscar às vezes uma vaga de emprego, a utilização às vezes de gírias para determinados lugares, aquilo vai ser um ponto significativo para que ele consiga ou não aquele emprego. Exemplos de meios para atender esses valores. Então a gente tem o ambiente. Às vezes coisas que você faz em casa, na sua empresa você não pode fazer, né? No seu relacionamento, valores que você priva no seu relacionamento, né? O respeito, o companheirismo, né? A cooperação, né? Na sua família tem valores específicos e às vezes no meio dos seus amigos você tem valores que você às vezes até esquece que você tem aqueles valores junto com a sua família. E nós temos exemplos de hierarquias de valores, né? Ao longo de nossas vidas, valorizamos coisas diferentes. Os valores seguem essa prioridade. Então, aquela lista de valores que cada pessoa segue uma hierarquia, uma prioridade, que sofre influência da idade, experiências, preferências, que se movem ao longo da vida. Então, o que acontece? Nós temos uma hierarquia, nós temos prioridades de valores. Valores que tem hoje, pode ser que para outra pessoa não tenha o mesmo significado. Por exemplo, eu privo muito pelo valor da justiça, né? O valor da integridade, né? Para que as pessoas hoje sofrem muita questão da hipocrisia, né? Tem duas caras, na frente de uma pessoa ela é outra, por trás ela é outra pessoa, né? Aquilo que a gente chama de duas caras. Eu privo muito pela honestidade. Então, isso são valores que a gente tem que buscar ao longo do tempo, né? E
nós temos algumas questões aqui que eles vão perguntar para nós, né? A questão número 1, de acordo com o que você leu no texto acima, faça uma lista dos 5 valores que considera importante na sua vida. Faça aí uma hierarquia, né? Humildade, que eu acho, às vezes você pode achar um valor importante, a empatia, a educação, a solidariedade, né? O valor ético e etc. Considerando os valores que você escolheu no exercício 1, responda. Você consegue reconhecer a influência de sua família na sua escola de valores? Então, na sua escala de valores, perdão. Você consegue ver isso? Você consegue enxergar, né, essa influência dos valores da sua família na sua vida, no seu cotidiano? Como e por quê? Então você vai explicar, né? Como, às vezes eu estou numa fila, eu vejo um idoso, eu ajudo aquele idoso a subir um degrau, ele às vezes está com dificuldade. Às vezes eu vejo uma pessoa que tem uma dificuldade de fazer um exercício, eu auxilio, né? E por quê? Porque é um valor, que você já respondeu, que vai ser um valor primordial para mim, ajudar o outro, ajudar o próximo. Na letra B, né, você consegue reconhecer a influência de seus amigos na sua escola, na sua escala de valores, de novo, né? Perdão pelo erro aí. Na sua escala de valores, como e por quê? Né? É quase que uma mesma pergunta. Você consegue reconhecer essa influência, né, de seus amigos na sua escala de valores? Às vezes, influências de valores que podem ser também valores negativos. Então a gente tem que saber valores primordiais na nossa vida, né? Às vezes as pessoas fazem coisas erradas por influências erradas ou fazem coisas boas por influências boas. Então a gente tem que saber definir, tá? Como e por que isso acontece com você, tá certo? No mais, gente, o meu muito obrigado e qualquer dúvida, nós estamos aí. Um abraço. Alunos e alunos, gostaria só de pedir perdão pelo erro nas leituras, né? O erro na leitura por 2 ou 3 vezes, é porque realmente o barulho é muito grande. Então, às vezes, a gente perde a concentração e acaba que, infelizmente, isso prejudica na nossa explicação. No mais, meu muito obrigado e um abraço a todos.